Olá, queridos. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Este amigo que vos fala, Pastor Sérgio. Estamos aqui de volta, não é? Com você para trazer a você uma palavra de Deus, uma palavra instrutiva. E hoje nós estaremos compartilhando com você algo que para mim eu considero muito importante, que é como nós devemos conduzir um culto. Você que é membro, você que tem oportunidade na igreja, né, para dar uma palavra, para, quem sabe, dirigir um culto, conduzir um culto, né, seja ele festivo, seja ele um culto comum, do dia a dia. Então, são questões importantes que você, eu quero crer, terá um bom proveito. Para tanto, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e você estará acompanhando sempre novos vídeos que, sem dúvida, estará edificando sua vida e tendo proveito para você. Este amigo que vos fala, Pastor Sérgio, eu quero orar com você antes de trazer essa breve orientação de como conduzir um culto, né? Que deve se fazer, o que antecede um culto, no que diz respeito à sua direção. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu venho em tua presença com esta pessoa que agora se encontra aqui, Senhor, diante deste vídeo, e rogo a tua bênção, que o Senhor venha conduzir as palavras, orientando, à luz da tua palavra, como nós devemos fazer, como nós devemos conduzir a tua obra de forma prudente e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém? Eu quero, para tanto, ler um texto bíblico com você em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, apenas esse versículo aqui que diz o seguinte: mas tudo deve ser feito com decência e com ordem. Vou ler de novo, 1 Coríntios 14, versículo 40, mas tudo deve ser feito com decência e com ordem. Na verdade, Paulo estava falando a respeito dos dons de profecias e de línguas, da variedade de dons. Só que, é claro, essas manifestações de dons, né, profecias e dons de línguas, elas se manifestam exatamente no culto, né, onde nós adoramos a Deus. E como está relacionado ao culto, eu achei por bem trazer como base este texto, que tudo deve ser feito com decência e com ordem. Então, se você vai dirigir um culto, o pastor chamou você para dirigir um culto, né? Você foi premiado, convidado, usado por Deus, usou o pastor para convidar você, você foi escalado para dirigir o culto. Então, o que você deve fazer? Primeiro passo é se preparar. Você deve se preparar e se organizar para conduzir um culto. Se preparar psicologicamente, se preparar emocionalmente, né? Você deve se preparar fisicamente e também espiritualmente, tá certo? Orar, se for preciso fazer um jejum, né? Você deve estar em paz com Deus, em paz com a igreja. Isso é muito importante. Ler a Bíblia, né? Ter sempre um texto bíblico para que possa também, dentro do seu tempo, né, disponível, trazer à igreja uma breve reflexão rápida, né? Não é uma pregação que você vai fazer, mas se for necessário, uma breve reflexão. Então, você está preparado para dirigir? Você orou, você jejuou, você se colocou na presença de Deus? Você está com a mente tranquila, em paz com Deus e com a igreja? Então você agora vai começar o culto. E todo culto se começa, né, com oração, né? Existe algumas igrejas, denominações, que divergem um pouco da sua liturgia, né? Alguns começam com oração, outros começam adorando, né?
Na verdade, um culto, ele é precedido por 3 elementos indispensáveis no culto, que é o momento de oração, né? Num culto deve-se ter oração, porque é o meio pelo qual nos relacionamos com Deus. Num culto deve ter adoração, e um culto também deve ter a palavra, a exposição da palavra, não apenas uma leitura feita, mas a exposição, a explicação das escrituras deve existir no culto. Então você já tem a ideia quais são os elementos que se compõem o culto, tá? Que é a oração. Se deve iniciar com oração, né? Gentilmente cumprimentando a igreja com a paz do Senhor Jesus, ou alguns utilizam a graça e a paz, não é? Outros não se expressam saudando com a paz. Então, se pode usar um boa noite, um bom dia, boa tarde, de acordo com o momento, né, que você está conduzindo o culto. Então, mas se sua igreja cumprimenta, então algum cumprimento deve ser dado no culto, tá certo? Seja ele a paz do Senhor ou um boa noite. Você precisa se dirigir ao público, saudando o público ou cumprimentando o público, né? Com a graça e a paz do Senhor Jesus, você que é um cristão, não é? E que tem como ponto de referência a paz do Senhor Jesus. Você se preparou, se organizou muito bem. Então está na hora de começar o culto. Então, antes de você conduzir o culto, você precisa ter em mente que o culto ele tem hora de começar e tem hora para terminar, tá certo? Então, você tem um tempo estipulado ali pela direção da igreja para começar a primeira parte do culto, né? Você está dirigindo o culto, então tem a hora de começar e tem a hora de terminar. Por quê? Para você não se perder no tempo, né? Então, para isso, é importante você ter uma programação feita antes de conduzir o culto. Uma programação de pessoas que vai cantar, de pessoas que vai louvar, né? De pessoas que vai dar um testemunho, se tiver. É imprescindível que você tenha uma programação, né, organizada ali, já em pauta. Se alguém vai dar uma saudação, você ter o nome dessa pessoa, para que você então possa ter o norte do tempo que você vai poder gastar para dar as oportunidades. Você não pode começar sem saber quando vai terminar. Isso aí é algo muito importante, você saber a hora de começar e a hora de terminar, tá certo? Procurar estar em oração. Isso é imprescindível, você estar naquele espírito de oração, né? Ler a Bíblia, né? Eu falo espírito de oração, que é uma expressão que a gente usa, né, para fazer você entender que aquele momento é um momento de comunhão, né, de intensa concentração com Deus. Então isso é importante, tá certo? Então uma outra coisa que é imprescindível, você que vai conduzir o culto, é você ter em mãos a Bíblia com você, ou a harpa, ou o cantor cristão, né? Dependendo do instrumento que você use, você pode usar a harpa ou você pode usar o cantor cristão. Algo que possa expressar adoração. Ou se você conhece algum hino avulso, você pode cantar com a igreja também, né? Tá certo? Cantar os 2 primeiros hinos, ou você pode também usar o ministério de louvor para iniciar o culto após uma oração, tá certo? Cantando um momento de louvor e de adoração a Deus, tá certo? Então, na hora de louvar, na hora de cantar um hino, é imprescindível que você possa cantar um hino de acordo com o caráter do culto. Por exemplo, existem cultos denominados culto da família. Então, inteligentemente, você vai procurar um hino, um louvor que tem a ver com família, né? Ou você vai pedir ao ministério de louvor ou alguém que prepare um louvor que diz respeito à família, com caráter de família. O culto é de oração, então você vai procurar
cantar um louvor de oração para levar o povo, preparar o povo, né, a viver aquele momento de oração. Está na expectativa de um momento de oração. E isso é imprescindível para você que vai dirigir um culto, né? O culto é um culto voltado para a oração, então não precisa cantar um hino público para um pecador. Não, você vai cantar um hino voltado para a oração, tá certo? Então, saber o caráter do culto é muito importante para você que vai conduzir o culto, tá certo? Uma outra coisa é que você que está dirigindo o culto, você deve ser o que menos vai falar, tá certo? Lembra que nós falamos que você tem tempo para começar e terminar? Então, você precisa ter espaço, o máximo de tempo para as oportunidades. Então, você vai ser sucinto nas suas palavras, você vai ser uma pessoa prudente no falar, porque vai resumir as suas palavras. Procure falar o mínimo possível, tá certo? E se você quiser ganhar tempo, você pode convidar alguém para cantar os primeiros hinos com a igreja. Já é uma forma de você ganhar tempo, dando oportunidade para um conjunto ou para alguém que deseje louvar também. Você é apenas aquele que está conduzindo o culto. Então você não tem que se preocupar em falar muito, mas em compartilhar o tempo com a igreja. Isso é importante para que você seja um bom dirigente do culto, né? Então, não se inicia o culto, não se esqueça disso, sem oração, tá certo? Vai iniciar o culto, convida o povo para ficar de pé, né, gentilmente. Você não vai dizer, fique de pé, não. Você vai gentilmente, cumprimenta o povo, cumprimenta a igreja e pede para ficar de pé por gentileza ou por favor. Essas expressões ajudam muito na condução do culto, tá certo? Então, por favor, por gentileza, se você pode ficar de pé, né? Então, isso é importante. Como você se expressar com a igreja para pedir para a igreja ficar de pé. E aí você ora, tá certo? Nós já falamos que um culto é precedido por oração, adoração e a palavra, tá certo? Agora chega o momento, você orou, se você desejar após a oração, você pode deixar um texto bíblico, tá certo? Sem muitas delongas, deixa lá um texto bíblico e aí você pode agora começar a dar oportunidade ou cantar os 2 primeiros hinos de louvor. Como já dissemos, você pode aproveitar já um conjunto, se tiver conjunto ou se tiver alguém para louvar, já aproveitar essa pessoa para louvar, sem ser a sua pessoa. Se você desejar, também não há nenhum problema quanto a essa situação, ok? E aí começa a dar oportunidade. Algo importante que você precisa entender é que você vai dar oportunidades para as pessoas ter uma saudação, tá? O único tempo mais expressivo que vai ser dado a alguém no culto vai ser para o momento da palavra. O momento da palavra, ele é o que mais toma tempo. Você não pode se esquecer disso. As pessoas que você vai convidar para falar, elas estarão recebendo uma saudação. Então, detalhe, quando chamar alguém para cantar ou para deixar uma pequena reflexão, você precisa sempre usar a expressão, vamos ouvir o irmão fulano dar uma saudação, né? Então ele vai dar uma saudação ou ela vai dar uma saudação e nesse tempo de saudação ele não terá mais do que 5 ou 10 minutos. 10 minutos já é o máximo do tempo que essa pessoa pode tomar para uma saudação. Uma saudação ela tem no mínimo 5 minutos para uma pessoa deixar um versículo ou cantar um hino, tá certo? Isso é importante, que você deixe explicado quando convidar a pessoa. Nunca diga como muitos dizem, o irmão vai ficar à vontade, faça o que Deus mandar fazer. Não faz isso, né? Eu sei que você tem boa intenção de levar a pessoa a entender que ele tem liberdade de ser usado por Deus, mas você precisa
deixar esse limite estampado diante da igreja. O irmão vai dar uma saudação. Porque quando você fala o irmão vai dar uma saudação, ele já sabe que o tempo dele e o tempo dela é um tempo limitado, ok? Não esquece de se expressar assim. Então seja sempre equilibrado no falar. Você não precisa ficar nervoso. Tem gente que fica nervoso. E quando você fica nervoso, você fala muito e termina falando besteira. Então calma, respira fundo. Tá tudo sob controle, tá certo? Então você já sabe o que tem que fazer. Deus está ali conduzindo você de forma inteligente, porque você não tem que ser aquela pessoa que espiritualiza. Na hora Deus me diz o que tem que fazer. Não, senhor. Você já tem que saber o que tem que fazer. Tá certo? Não vai espiritualizar que você fica perdido e vai fazer bobagem. Então você já tem que saber o que você tem que fazer quando estiver fazendo na direção de um culto. É claro que Deus está lá com você. O Espírito Santo vai usar a sua inteligência, a certa prudência que existe em você, vai usar o preparo que você já tem para conduzir o culto com você. E aí nunca perder a postura, né? Você nunca perder a postura se acontecer alguma eventualidade no culto. Pode acontecer, pastor? Pode acontecer. Tá certo? Alguém pode desmaiar durante o culto que você está dirigindo. Alguém pode aparecer gritando ali. Uma pessoa passar mal. Alguém cair da cadeira. Então o culto não pode parar por causa disso. Aconteceu alguma eventualidade, os diáconos estão ali. Tá certo? Os obreiros estão ali. Então você não tem que parar culto, não, mantenha o culto, né? Mantenha o culto, equilíbrio, tá certo? Nada pode comprometer o momento do culto. Então você precisa ter aquela postura de equilíbrio se de repente surgir alguma eventualidade, tá certo? Ser gentil ao pedir para a igreja, ao se dirigir à igreja, tá certo? Você sempre se dirigir à igreja com educação, né? Por gentileza, por favor, não exigir à igreja nada, não forçar a igreja para ficar de pé ou fazer alguma coisa. Sempre pedir com educação, porque a igreja é uma igreja, você está lidando com pessoas e pessoas de várias classes sociais, né? Não importa a classe social, são pessoas e você precisa se dirigir com educação para essas pessoas, tá certo? Então, ter cuidado com isso. Então, procurar conhecer o seu público é imprescindível, tá certo? Você tem em mãos o nome das pessoas que você vai chamar para dar oportunidade, né? Às vezes você vai chamar alguém e não conhece. Ei, você aí, é você que está aí atrás. Isso aí não é prudente. Isso está mostrando que você não se preparou para conduzir o culto. Se de repente aquela pessoa que você quer chamar chegou depois, você não pegou o nome, então durante o culto você pede para alguém pedir o nome daquela pessoa, tá certo? Para que você possa fazer as apresentações e não se equivocar. Por exemplo, vai apresentar a esposa de um pastor e você troca, né? Confunde a esposa de um pastor, a esposa de alguém, com outra pessoa. Isso é chato demais. Isso não fica bem para você que está dirigindo o culto, tá certo? Você tem que ter muita prudência com isso. Conhecer o público é algo imprescindível para você que está conduzindo o culto. E algo muito importante que eu não falei, não é errado você ter alguém para lhe ajudar a conduzir o culto. Você pode dirigir o culto sozinho, mas com alguém também. 2 é melhor do que 1, já diz a palavra de Deus. Então, ter alguém do seu lado para lhe ajudar, pegar o nome das pessoas, falar quem está ali, saber se existe algum pastor, algum ministro, algum obreiro no meio da igreja, é importante para que você possa apresentar essa pessoa e não deixar essa pessoa sem ser apresentada. É uma forma de respeito aos ministros da casa do Senhor,
certo? Então você vai dar oportunidade, procura saber se a pessoa quer ou não. Porque às vezes você dá oportunidade a alguém, alguém não quer. Então fica chato, a pessoa vai para ali às vezes só para uma consideração, para não fazer feio, né? Você já chamou, então agora o jeito é ir, né? Então isso não é bom, isso não é inteligente da minha parte, da sua parte, chamar alguém sem saber se ela quer a oportunidade. Procure saber se ela quer a oportunidade, tá certo? E não trazer à memória de parentes falecidos no culto. Às vezes você está no culto e fica trazendo à memória alguém que já morreu. Se alguém pediu para fazer uma oração pela família de um parente que faleceu, aí tudo bem. Mas se não tem nada a ver, você traz à tona, porque morreu fulano, irmãos, e a pessoa está ali, né? O parente daquela pessoa que faleceu está ali. Isso é muito chato, vai trazer constrangimento para a pessoa que está ali, tá certo? Então, se a família não comentou nada, então também não comenta nada, dirige o culto como se nada tivesse acontecido, tá certo? Então, dirigir um culto não é fazer uma celebração fúnebre, não é um funeral, né? Tem gente que vai dirigir o culto, aquela coisa morta, aquela coisa apagada, né? Você precisa ser altruísta. O que é uma pessoa altruísta? Uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que sabe conduzir de forma agradável um culto. Você não pode levar para um culto os seus problemas. Ah, pastor, porque naquele dia eu estava com problema, então não vai dirigir o culto. Se você percebe que você não está bem e que vai dirigir o culto, e aquele problema emocional, aquele problema psicológico, que não saiu da tua cabeça, aquele problema físico, aquele problema espiritual, vai atrapalhar você conduzir o culto de forma coerente, então é melhor você ser franco com quem chamou você e diz, olha, não vai dar para mim dirigir o culto, bota outra pessoa. Do que você está levando um culto se arrastando, e isso reflete na igreja, né? A pessoa que vai conduzir o culto triste reflete na igreja, tá entendendo? Porque você passa essa imagem de tristeza, você passa essa imagem pessimista para a igreja. Então você deve estar bem, você deve conduzir um culto feliz, sempre ter uma postura olhando para a igreja, não ficando de cabeça baixa, né? Não, olha para a igreja, tá certo? Coloca a visão da igreja, olhando sempre para os quatro cantos da igreja, né? Outra coisa, não ter cuidado com as encenações. Você vai, por exemplo, tem gente que vai falar de Deus e olha para baixo, né? Isso aí não tem sentido. Tem gente que vai falar os céus e aponta para baixo. Se os céus é em cima, você não tem que apontar para baixo. Então a gesticulação, ela é importante, porque ela traz uma mensagem naquilo que você quer falar, tá certo? Ter cuidado para não estar se coçando, né? Tem gente que coça a orelha, né? Tem gente que bota a mão aonde não devia, então bota a mão no nariz, esfrega o olho, e, enfim, né? Ter cuidado para não estar tossindo, né, no culto, tá certo? Procura fazer um gargarejo para você estar bem, né, na sua voz, não estar tossindo, né? Ensaiar um hino, se vai cantar diante da igreja, ensaia um hino, para você não estar gaguejando lá e não estar fazendo feio, tá certo? É para Jesus? Tem gente que diz, mas é para Jesus, então se é para Jesus, tem que fazer da melhor forma possível, tá certo? Então o culto não é um fúnebre, o culto é uma festa, é uma celebração ao Senhor nosso Deus, é um momento festivo. Você precisa passar um espírito alegre para a igreja, um espírito de vitória para a igreja, tá certo? Tudo que você for fazer vai refletir na igreja, seja por um gesto, por uma palavra, tá certo? Você, seja mulher ou seja homem, está a caráter, né? Estar bem vestido, tá certo? Colocar uma roupa decente,
conveniente, de sorte que não traga nenhum escândalo para a igreja, porque você é uma referência ali na frente, ok? Respeitando os usos e costumes da sua igreja, tá certo? Que você já deve conhecer, e respeitando esses princípios, você estará ali transmitindo uma boa imagem para a igreja, tá certo? Pastor, é um culto de ceia, então, então a mesa está posta, então procurar se distanciar um pouco da mesa da ceia, para não estar muito próximo à mesa da ceia, tá certo? E não estar falando em cima da mesa. O ministério da igreja deve estar a caráter, né? Os diáconos estão ali como de prontidão. Se tem um fardamento, coloca uma farda. Se tem pastor, não tem farda, então procura se vestir de forma coerente, tá certo? Coloca uma postura aí na roupa, uma gravatinha. Se não tem um terno, bota uma gravatinha, tá certo? Vai de forma adequada para servir a ceia do Senhor. Vai servir a ceia quando você conduzir o pão ou o suco, que representa o sangue, e o pão, o corpo, você vai usar a seguinte expressão, obreiro: receba o corpo do Senhor. Se é o pão, você vai dizer: receba o corpo do Senhor, tá certo? Se é o sangue, o suco de uva, você vai dizer: receba o sangue do seu Senhor, tá certo? E mais nada de estar falando com um membro da igreja na hora de estar servindo a ceia, assuntos paralelos. Nada de ficar com conversinhas paralelas na hora de servir a ceia. A sua expressão é apenas uma expressão de alegria. Você pode dar um sorriso para a pessoa, tá certo? Você ser uma pessoa agradável, servir as ovelhas com alegria e ministra ao servir a ceia, receba o corpo do Senhor ou receba o sangue do seu Senhor. Nada de ficar com conversas paralelas, tá bom? Na hora de servir a ceia. Você que vai receber a ceia, fica de pé. É uma forma de você honrar e respeitar aquele elemento que está sendo recebido por você, né? Através do obreiro. Servir a ceia com simpatia. Tira a cara de funeral, de tristeza. Embora nós estamos trazendo à memória a morte do nosso Salvador, mas é um momento festivo. Não é um funeral, é uma celebração. Jesus disse fazer isso todas as vezes, celebrar, não é? É uma festa que estamos celebrando ali naquele momento. Isso é imprescindível diante de um culto de Santa Ceia, tá certo? Então, chegou o momento de finalizar. Você que está dirigindo o culto, chegou o momento, você está policiando o seu horário, então você estará encerrando com uma oração, tá certo? Você pode ser você, ou você pode convidar um diácono ou um membro de uma igreja, se assim for preciso, para fazer uma oração final e passar a segunda parte para o ministério da igreja. Lembre que você só fará qualquer outra coisa na primeira parte, além de dar as oportunidades para a igreja, se o ministério permitir. Por exemplo, o ofertório. Você só vai realizar a parte do ofertório se o ministério consentir, tá certo? Se não, você passa para o ministério da igreja e deixa que eles vão fazer a parte do ofertório. A não ser que isso já seja parte da liturgia do culto, a primeira parte do culto ser tirado do ofertório por quem está dirigindo. Cada igreja tem uma liturgia diferente. Conforme essa liturgia, você segue o padrão, respeitando assim a autoridade presente no culto, tá certo? Se por acaso no culto não tiver um dirigente, né, ou melhor, um diácono, alguém do ministério para finalizar o culto, então você
pode terminar a finalização do culto com uma oração. Mas se no culto, né, se você começou o culto e tem ali um pastor, tem ali um diácono, alguém que representa o ministério, sempre é importante você chamar alguém do ministério para finalizar o culto com uma oração. Isso é muito importante você compreender isso, ok? Então, sempre estar preparado para esses momentos, porque eles são imprescindíveis no culto, ok? Então aqui eu deixo esses simples conselhos para você que está sempre à frente de um trabalho, sempre à frente de um culto. Nunca inventar nada. Procure sempre respeitar as normas e a liturgia do culto da sua igreja. Esse negócio de dizer foi Deus que mandou mudar hoje o culto, tenha cuidado com isso, tá certo? Possa ser que o seu pastor ele não aceite isso. Então fazer uma mudança na liturgia do culto sem levar o conhecimento do ministério pode comprometer você. Então seja prudente e dirija o culto de forma ordenada e sem dúvida Deus será glorificado através de você, da sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço e Deus te abençoe, em nome de Jesus.